Olá, amigos. Para mim, assim, é muito importante refletir sobre o sentido da arte na nossa vida. E eu já comentei no outro vídeo, né, que quando eu encontrei nesse livro o Consolador, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Espírito, através do qual o Espírito Emmanuel se comunica, falando na parte filosófica sobre os sentimentos e apresenta para nós a arte e perguntando o que é arte e trazendo reflexões sobre a arte. Isso foi um achado para mim, para minha vida. Isso me deu um norte, né? E comecei a pensar muito assim que a arte não vem de uma formação profissional. A gente começa a relembrar da nossa maneira de estar no mundo desde a primeira infância, o tipo de coisa que nos sensibilizava, o tipo de coisa que gostava de brincar. Eu adorava quando chovia, ir para a terra, assim, no pátio, e ficar vendo, assim, aquela camada de terra que tinha sido retirada e os pedrinhas que surgiam no meio da lama, às vezes fragmentos de louça, fragmentos de algum metal que surgia naquela terra que foi lavada pela chuva. Aquilo ativava muito a minha imaginação. E morando em casa de madeira, aqueles nós da madeira, né? Aquele desenho de nós, aquilo me levava a ficar imaginando muita coisa, a necessidade de durante a noite assim escapar um pouquinho da conversação, do barulho da família, sentar na porta de casa e olhar para o céu estrelado, ficar imaginando aquelas estrelas, né, o universo. No interior isso era bem possível, né? A gente sentar na porta de casa e poder apreciar o brilho das estrelas, a lua. Então eu sempre fui uma criança muito assim, ligada no meio ambiente, muito reflexiva, introspectiva, né? E aqui então nesses estudos do espiritismo, da arte espírita, né, a gente vai entendendo, né, que nós somos um espírito que tem uma trajetória, que tem uma vivência, que tem uma bagagem de alma, que transcende aquilo que a gente tem consciência, né? E então, assim, eu fui muito atraída logo no começo, na hora de escolher uma profissão, nós tínhamos o teste vocacional. E naquele teste vocacional foi orientado, a orientação que eu recebi é que eu deveria trabalhar na área das humanas, ou na educação ou na saúde. E na escola que eu frequentava tinha a opção de fazer o curso de enfermagem, o técnico de enfermagem. E eu fui conversar então com uma enfermeira da escola do Centro Interescolar de Enfermagem em Cachoeira do Sul, e ela entrevistava para ver se a gente tinha um perfil, né? Além de querer, se a gente tinha o perfil para exercer aquela profissão. E eu me lembro que ela perguntou, mas por que tu queres fazer enfermagem? Tem alguma enfermeira na família? Tem algum médico, alguém que tu admire, assim? E eu pensei, na verdade não. É essa vontade de ter que ajudar os outros. Foi bem dessa maneira que a frase surgiu. Ter que ajudar os outros, né? É essa vontade. E de fato, eu não tinha convivido com nenhuma enfermeira e nenhum médico, porque eu nasci de parto normal em casa. Naquele período ali, na condição financeira que a gente tinha, a gente só ia no médico se ficasse doente. E graças a Deus eu nunca fiquei doente. Ou aquelas doenças que eu tinha, a gripe, né, sarampo, coisas que eram tratadas com chás, com benzeduras, coisas que eram tratadas com sopas, com caldos quentes. Então não havia a frequência, né, a presença ao médico. E enfermeira também não havia ninguém no meu convívio, mas eu senti esse chamado.
E de fato, fui admitida na escola de enfermagem, me formei. E eu lembro que todo o período que eu fazia enfermagem junto com o ensino médio, o segundo grau, né? Meus cadernos, eu chegava na sala de aula, a primeira coisa era fazer uma moldura na folha que eu ia trabalhar aquele dia de desenho. Eu desenhava parreiras, eu desenhava pássaros, ninhos, em volta daquela folha eu decorava e ali eu fazia o estudo do dia, né? Então, era uma necessidade. Então, esse desenhar, essa relação com a criatividade me acompanhou ao longo da vida. E quando eu terminei o curso de enfermagem, que eu pensei, agora o que eu vou fazer da minha vida? Meu primeiro impulso foi desejar fazer medicina. Mas aí no interior, lá em Cachoeira do Sul, não tinha faculdade de medicina. O mais perto seria Santa Maria ou Porto Alegre. E não havia condição financeira para uma mudança, nem parentes que pudessem nos acolher. Nem eu sabia que existiam universidades federais aonde eu poderia, né, estudar e numa casa de estudante. Então faltavam informações para nós, né? E aí, mas naquele ano eu ouvi no rádio uma comunicação de que estaria abrindo o primeiro ateliê livre da cidade, junto à Câmara de Vereadores locais. Então, eu lembrei que eu gostava de desenhar e fui procurar o ateliê. E junto com o meu primeiro emprego, na UTI geral do hospital que estava inaugurando, então, eu iniciei o meu treinamento em pintura e desenho no ateliê livre. Então, assim, porque eu me formei em julho, comecei a trabalhar em agosto já no hospital e também comecei os estudos de arte. Quando chegou no final do ano, né, a gente foi fazer uma amostra dos trabalhos dos alunos do ateliê. Então, a dona Heloísa Vidal, que era minha professora de pintura e de desenho, ela me chamou, me levou até a porta do nosso ateliê e me disse: tu viu que eu nunca mexo no teu trabalho? Os trabalhos que tu faz, eu nunca retoco nada e eu não mexo. E eu percebia realmente que ela às vezes gastava bastante tempo com os colegas, orientando, refazendo alguma coisa aqui e ali, nos meus ela não mexia. E aí, mas eu tava feliz da vida, eu trabalhava de noite e tinha aqueles momentos no ateliê onde eu me expressava, tava tudo certo, tá meu primeiro emprego, né? Então tava tudo tranquilo. E aí ela me disse assim: eu não mexo porque o dom da cor é uma coisa que tu trazes contigo. Isso que tu tem, ninguém pode te ensinar, ninguém ensina. Isso é teu. E daí ela me levou na porta e me disse: o teu lugar é lá. Da porta ali do ateliê a gente chegava à Escola Superior de Arte Santa Cecília. E ela me apontou então a Escola Superior de Arte Santa Cecília do outro lado da praça e me disse: ali que é o teu lugar. Mas tu vai para lá apenas para saber das histórias dos artistas, compreender a vida deles, porque a arte tu já tem. Então, assim, foi uma coisa que eu nunca mais esqueci. E realmente no ano seguinte eu entrei no curso de licenciatura plena em educação artística. Realmente eu comecei o curso porque eu entendi que não adiantava mudar para a capital sem ter experiência de trabalho na enfermagem. Então alguém já me falou: pelo menos um ano de experiência para poder procurar um trabalho lá em Porto Alegre e conseguir um emprego. Então eu pensei: vou ter que ficar assim um ano aqui, então fiz o vestibular e entrei para a faculdade. Quando eu entrei, eu disse: mas eu não vou deixar inacabado isso. Então, já que eu entrei, agora eu vou concluir o curso, depois eu vou para Porto Alegre. E assim eu decidi. Então, realmente foram 4 anos muito felizes de descoberta de um mundo novo, né? Todos os tipos de arte nós tivemos a chance de vivenciar na Escola Superior de Arte Santa Cecília. Pintura, desenho, escultura em argila, escultura nos mais diferentes assim, materiais, modelagem, gravura, música, canto, técnica vocal, né? Nós tínhamos até uma
uma falta, a gente tinha que dar jeito de tocar para conseguir passar nas aulas de musicalização. Coisas que eu achava que não tinha, assim, grande, porque o meu foco era arte, eu queria ser uma artista, era isso que eu pensava. E eu acabei descobrindo que a faculdade formava professores de artes, e eu, que era uma pessoa extremamente tímida, me vi na condição de aprender a ser professora. Graças a Deus nós tínhamos aulas de teatro, de artes cênicas, né? E muito rico também, onde nós criávamos desde a história, o cenário, o figurino, nós nos apresentávamos, nós interpretávamos, né? E tínhamos como plateia nas nossas avaliações o grupo da música, do bacharelado em música, nos assistia nas apresentações de teatro, e nós também éramos público para o pessoal da música nas suas nas vezes que eles tinham também que fazer apresentação pública. Então foi um período de 4 anos muito rico, em que eu me desdobrava entre o trabalho na UTI geral, à noite, e as aulas, e o estágio, e as vivências de arte na Escola Superior de Arte Santa Cecília, que me formou para a vida, né? Que me formou, que tocou meu coração, que me educou os sentimentos, me educou as emoções, né? Que amparou a minha alma na minha cidade de Cachoeira do Sul. Eu tive toda a formação que me ampara até hoje a existência. E quando eu vim a Porto Alegre, muitos anos depois, eu descubro um curso, Arte e Terapia, que reúne, né, os conhecimentos da arte, também da educação, da psicologia, para trabalhar desenvolvimento humano, né? E aí ainda descubro a arte espírita como onde a arte é apresentada como meio de trabalhar, de educar o nosso sentimento, de despertar a nossa essência interior. Então eu realmente sou muito grata, quero muito poder melhorar, estudar e realmente ajudar a ampliar a visão de mundo das pessoas através do meu trabalho como artista, como arte terapeuta, como forma de retribuir essa bênção que Deus me deu, né? E é isso aí. Estou eu aqui, muito feliz, organizando, trabalhando no Porto Amor. Um abraço a todos. Eu sou Mariana da Silva, eu assino os meus trabalhos de arte como Mariana Pimentas.